Vocês esperaram e eu cheguei com a review de Rebel Moon Parte 1, o corte do diretor, o corte do Snyder, o Snyder Cut. E aí, o que eu achei? Fala galera, aqui é o Alice e você está no Snyder Verso. E hoje um vídeo muito aguardado. Nesse final de semana eu assisti Rebel Moon, Director's Cut, o corte do diretor, o Snyder Cut para os mais íntimos, Parte 1, o Cálice de Sangue. E aí, o que tu achou, Alice? O que você achou? Conta pra gente o que você achou do filme. E aqui vai a minha review sincera a respeito do corte de diretor da parte 1. Galera, eu amei o filme. O filme é incrível. O filme é incrível. Eu vou separar em alguns tópicos e vou contar pra vocês passo a passo do que eu achei. Provavelmente vai ter spoilers nesse vídeo, obviamente. Se você não assistiu, corre lá na Netflix e assiste. E aí, vale a pena? Vale muito a pena. No final eu vou falar um pouco das minhas opiniões, do porquê que eu achava que esse corte tinha que ser o primeiro a sair, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos falar a respeito então, pra gente começar, da montagem do filme. Galera, a montagem do filme ela é bem diferente. A gente vê muitas cenas diferentes. A estrutura, claro, da história é a mesma, obviamente. A estrutura é a mesma. O esqueleto do filme é o mesmo. Porém, a forma como ele é contado é diferente. É muito diferente. A gente tem muitas referências no filme, no corte de 13 anos, de Star Wars. Então a gente tem a narração inicial, que no caso seria uma referência àquelas letrinhas que sobem em Star Wars, contando um pouco do mundo, porque o filme não tem tanto tempo para mostrar toda aquela história, então eles dão um breve resumo do que tá se passando naquele episódio de Star Wars, para que a gente já chegue no filme sabendo mais ou menos em que ponto da história tá. No Moon, eles fazem isso com o Anthony Hopkins narrando o início do filme, certo? E quando eles visitam certos planetas, aparece ali no cantinho da tela a descrição de qual planeta que é. Nesse filme a gente não tem isso, a gente não tem nada disso, então eu acho que o corte diretor tá muito mais diferente de Star Wars. A Netflix, com os cortes de 13 anos, tentou fazer uma coisa mais comercial, realmente, uma coisa mais parecida com Star Wars. No corte do Snyder não tem nada disso. Então no início do filme, a gente não começa com narração nenhuma, inclusive a gente tem toda uma outra cena inicial absurda, mostrando o planeta do soldado Ares. E, cara, eu vou entrar um pouquinho nele quando eu for falar dos personagens, mas ele tem muito, assim, é noite e dia a diferença do corte de 13 anos para alguns personagens e esse Director's Cut, corte de diretor. Cara, a profundidade é imensa do mundo de Rebel Moon, é absurdo. Então a montagem do filme em si, ela é muito melhor construída. A gente vê muito melhor como cada um dos personagens vai entrar na trama. A gente vê muito melhor os backstories deles. Claro, não de todos, porque a gente vai ter os backstories na parte 2, mas na parte 1, assim, como introdução de cada personagem, ou por exemplo, quando eles vão buscar Nemesis, tem toda a introdução deles no planeta, tem por que eles estão lá, eles conversam sobre aquilo, tem piadas no meio do filme, assim, tem cenas engraçadas, cenas hilárias, digamos assim, que ajudam na montagem do filme. O filme dá tempo para o filme respirar. O filme ele consegue progredir de maneira mais natural, mais orgânica. Isso é muito bom pro filme. Eu não senti nada de uma correria tremenda para que as coisas acontecessem, como eu senti no corte de 13 anos, principalmente no meio do filme. Eu achei as coisas muito picotadas para que fossem o mais rápido possível e fechassem o tempo de 2 horas. Também, a gente vai falar um pouquinho na montagem do filme, tem muitas cenas, tem algumas cenas específicas da parte 2 que elas estão dentro da parte 1. Então quando eles vão buscar a nave da Cora, a Cora quando chegou em Velt, ela chegou com uma das naves do Mundo Mãe, é na parte 1 que a gente vê eles buscando essa nave. No corte de 13 anos, era na parte 2 que a gente vê isso acontecer. Então, além disso, a gente tem vários subplots diferentes. A gente tem o subplot do Jimmy, por exemplo, que é uma subtrama dentro da trama principal. Cara, que é incrível. O Jimmy, assim, ele é o lado mais poético do filme, na minha opinião. Ele é o lado mais lúdico do filme. Porque, cara, a gente entende totalmente a motivação dele, que fez ele agir lá para salvar a Sam, mas a gente tem mais explicações sobre isso, a gente tem mais explicações do porquê que ele fez isso. Quando a gente vê o backstory da Cora, quando ela conta lá
pro Gunnar, como aconteceu dela ser recrutada pelo Balisarius, ela cuidando da Princesa Issa, eles visitando diversos locais, ela conversando com o rei, o pai da Princesa Issa, também está nessa parte, e não na parte 2, na qual tem os Jimmys aparecendo, mostra um pouco mais do papel deles na história, eles acompanhando o rei em todos os lugares. Então toda a montagem do filme, ela converte pra isso. Agora a gente falando um pouquinho do ritmo da história, já emendando na montagem, é que o ritmo da história é muito mais tranquilo. Assim, ó, foi muito mais tranquilo assistir esse filme do que o Corte de 13 anos. Eu gostei dos dois, mas o Corte de 13 anos tinha momentos que eu ficava, cara, porra, mano, eu quero saber o que vai acontecer aqui, sabe? E não tinha um desenvolvimento tão bom pra mim, eu tava sentindo as coisas muito corridas. E aí o fim do filme eu também eu não senti aquela sensação de, beleza, cheguei no clímax. Ai, finalmente o clímax. Não, eu não senti isso no Corte de 13 anos, assim. Claro que eu senti porque eu tava na sala de cinema da Comic Con Experience aqui no Brasil, então lá em São Paulo. Então pra mim foi incrível o ambiente, assim, mas muito mais o ambiente do que o filme em si, porque eu assisti o filme umas 3 vezes depois disso, 3, 4 vezes, e eu não senti a mesma coisa, sabe? Então nesse filme, o filme fluiu muito mais rápido pra mim. Eu vou te dizer que fluiu muito mais rápido do que o Corte de 13 anos. Pra mim, ele passou voando, velho. Ele passou voando. Porque eu tava tão fissurado em ver quais cenas que eram diferentes, que o filme passava e era muito orgânico. E eu comecei a ficar, nossa, tô muito tranquilo, agora as coisas estão indo bem, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Então isso ajudou bastante o filme, tá? Ajudou muito, muito mesmo, pra mim, na minha visão. Falando agora de alguns personagens, eu vou ter que falar primeiro do Soldado Ares. O Soldado Ares é aquele soldado que tá trabalhando no Mundo Mãe, no Corte de 13 anos, pra você que só viu o Corte de 13 anos. Ele tá trabalhando no Mundo Mãe, ele que abre a maleta com o Jimmy lá, vai ajudando ele, e ele ajuda depois a Cora lutar contra os soldados do Mundo Mãe pra salvar a Sam. Só que a gente só vê basicamente isso dele no Corte de 13 anos, da parte 1. Só que nesse filme, cara, a cena inicial é com ele, mano. É a história dele, a cena inicial. Assim, ó, com todo o respeito, assim, com toda a ideia de que vocês devem pensar que a Cora é a protagonista do filme, a Cora e segundo Gunnar e tal, nesse corte de diretor, pra mim o Ares, cara, se torna praticamente um dos protagonistas do filme. Pra mim, ele foi incrível nesse corte. Ele foi incrível nesse filme, sabe? A cena inicial é a cena no planeta onde o Ares vivia. Então tem os pais dele, tem muitos animais, cara. Tem, tipo, sabe aqueles animais em Star Wars que você vê e sempre tem um mascote seguindo a pessoa? Nesse filme, a gente tem diversos, tá? E logo na cena inicial a gente tem um deles que vive numa gaiolinha ali, tá fugindo com a família. É incrível essa cena, cara. A cena de luta, assim, do pai do Ares lutando contra os soldados do Mundo Mãe, o Noble chegando. É absurdo que acontece essa cena, que o Noble mostra como ele é sem honra, como ele é cruel. Porque é dado a chance, o roteiro dá a chance pra ele mostrar que ele tem algum valor, digamos assim. Só que ele mostra que ele não tem. E essa cena é muito boa. Mostra que o Ares não tem medo desses soldados, sabe? Ele grita com os caras, assim. A atuação do ator é muito, muito boa. E aí, quando dá a linha dos créditos, assim, pra iniciar o filme, cara, é totalmente diferente, é uma loucura. E o Ares não se baseia apenas nessa cena inicial. Ele tem muito desenvolvimento durante o filme, então ele ajuda lá, ele fica tentando consertar a nave da Cora depois que eles buscam. Ele tem um relacionamento com a Sam muito diferenciado, assim. Eles vão até um pôr do sol, se beijam. Cara, é sensacional. Tá? É sensacional. Isso eu vou deixar ali também alguma dessas cenas pra comentar na parte 2 da minha review. Então, quer dizer, a análise da parte 2, né? Mas o Ares, ele tem um desenvolvimento muito diferente, sabe? Mostra como é que é a relação dele com os aldeões nesse meio tempo, porque fica indo e voltando pra Cora e pra eles na vila. Isso é legal, é muito legal. A gente também tem que falar do personagem do Jimmy, cara. O Jimmy é absurdo, sabe? Porque, por exemplo, eles estão lá na nave da Cora porque eles vão consertar ela, o Ares quer consertar a nave da Cora. E aí, de repente, de noite, assim, aparece um ser com os olhos brilhando, eles dormindo ali na volta da nave, porque a nave tá muito longe da aldeia de Veld. E eles estão dormindo ali na volta, ele, a Sam e tal. E quando vem uma luz, assim, a lua gigantesca lá atrás. E aí tem o Jimmy, aparece os olhos dele, assim, e ele com a capa. E ele vai e dá um aviso ali na fogueira pra eles. Quando eles vão na nave, a nave tá consertada. Então o Jimmy tem um papel fundamental, ele vai e conserta a nave. Ele, sabe, ele vai ajudando
A trama mostra a busca dele pra descobrir o que ele é. Cenas lindas, como eu disse, muito poéticas, sabe? Os diálogos do Anthony Hopkins são incríveis, mostra que ele vai se encontrando. Então primeiro ele encontra a capa que ele vai usar, ele pega de um espantalho que tá ali no meio da plantação, e aí depois ele vai pra floresta, e aí ele encontra um alce morto em decomposição, pega os chifres dele. Então, depois ele pega o cajado, vai na chuva, começa a contar um pouco da história dele, mostra como ele tá se sentindo de uma forma muito poética, né? E é muito legal, cara, é muito legal mesmo. Me deixou assim, ó, o Jimmy já era um dos meus personagens favoritos e agora ele se tornou ainda mais. Realmente, eu tenho que dizer isso. Foi muito bom, esse corte fez muito bem a ele. A gente tem um desenvolvimento muito melhor do Kai também. O Kai é muito melhor desenvolvido, a Nemesis é muito melhor desenvolvido. Se você achava que ela não falava no corte 13 anos, aqui ela fala bastante, cara. Ela fala, tem muita gente que eu vi no Twitter falando que ela era muda, sabe? Mas aqui ela fala bastante, cara. Ela tem bastantes linhas de diálogos, ela explica bastante coisa, principalmente quando eles estão no planeta dela lá, que eles vão lutar com a aranha também. É outra cena muito incrível. Então esse corte, ele beneficiou tudo isso, tá? E a gente tem um entendimento também muito melhor por que as coisas estão acontecendo, por que o Kai vai trair. Tem muitos indícios que o filme já dava que o Kai ia trair desde o início, sabe? Só que isso no corte de 3 anos passa muito batido, a gente não entende direito. Mas aqui a gente tem um desenvolvimento muito maior desses personagens. Inclusive daquela espécie que tipo um ogro, que no final o Kai tá fazendo negócio com ele. Cara, desde o início do filme ele tá ali agindo, entendeu? E aparece ele em diversos momentos, outros momentos que no corte de 3 anos não aparece. As principais diferenças são essas, são muitas cenas de personagens novas. Claro, a violência é insana, as cenas de luta são muito melhores, mas muito melhores, muito, é absurdo, tá ligado? Pensar que a Netflix agiu desse jeito e beleza, eles tinham que fazer um corte de 13 anos, mas as cenas de luta ficaram ridículas, não ridículas, mas ficaram muito aquém do que o Zack Snyder consegue fazer. Porque a ideia do Snyder era fazer uma coisa sempre mais brutal. Ele não foi assim, ó, vamos gravar uma cena de luta pro corte de 13 anos e uma pro corte mais 18. Tem algumas mudanças, realmente, mas a ideia sempre foi fazer o corte mais 18. Quando tu olha a versão de 13 anos, tu sabe que tu tá vendo um filme muito mais dark, com uma versão muito mais friendly, digamos assim. Então não é a mesma coisa de que, ó, a gente faz um filme de 13 anos, mas a gente vai lançar também uma versão mais 18 que a gente vai adicionar sangue, essas coisas. Aí é uma coisa. Só que nesse filme, ele foi feito dessa forma e foi feito o reverso, né? Ele foi um filme de 18 anos convertido para um filme de 13 anos. E é por isso que as cenas de luta são aquém do que o Zack Snyder faz. Então, nessa versão, cara, as cenas de luta são insanas, é muito gore, é sangue pra tudo que é lado. A cena inicial do filme ali, onde o pai do Ares está lutando, é sensacional. Parece a cena da linha Nightmare, quando o Batman ele tá lutando naquele mundo apocalíptico, que a câmera só vai rodando ele sem corte nenhum, ele vai lutando com os soldados do Superman. É exatamente isso aqui. Tem uma cena de longe que vai filmando o pai dele lutando contra vários soldados, assim, é muito boa a coreografia das cenas. Diversos takes são modificados, então, cara, praticamente 90% dos... Pra mim, 90%, e eu comparei, 85, 90% dos takes da cena são diferentes, então a entrega de atuação é diferente dos atores, principalmente quando eles estão falando, as linhas de diálogo são diferentes, tem linhas adicionais demais, tem muito contexto dentro do filme, a gente vê por que o personagem estava fazendo determinada ação, o que levou ele a fazer determinada ação, o que ele vai fazer a seguir, fica já exemplificado pra gente. Então, tem todas essas diferenças de personagens que eu falei, tem vários subplots e tramas diferentes que a gente entende. Então a gente entende o que tá acontecendo em Devos lá com a Nemesis, a aranha, aquela... Putz, me esqueci o nome da aranha. Mas tem todo o contexto da família dela, a gente vê os filhos dela, assim, a gente vê o rostinho de uma aranha triste porque a mãe morreu. É insano, sabe? É muita diferença mesmo. Inclusive, uma coisa muito boa de falar é que no final é diferente, cara. O final é bem diferente. A gente tem um final ali onde o Jimmy, ele vira pra câmera, bota o cajado. Aqui não é assim o final. O final não é desse jeito, tá? O final, ele é diferente. A cena que o Jimmy aparece, ele não aparece virando pra câmera com o cajado e aquela luz gigante, assim, estourando no rosto da gente. Não, isso não acontece. Aparece eles chegando na vila, tem outras situações ali. O corte é bem... Cara, é um filme diferente, assim, é um universo... O Zack Snyder falou que é um universo diferente, mas pra mim, soa mais com a versão real do filme, sabe, do que uma versão picotada.
Inclusive a cena do Noble voltando, ele sem os dentes, assim. A gente vê muita coisa, muitos bits que são muito interessantes de ver e mostram que, tipo assim, pra mim, eu penso, cara, por que lançaram a versão de 13 anos, né? Inclusive é o que eu vou falar agora, vai ser sobre isso, cara. Eu entendo todo o contrato que foi feito, mas, cara, Netflix, mano, é um streaming, velho. É um stream, é um serviço de stream, não entra na minha cabeça o motivo de querer fazer um corte de 13 anos, sabe? Não entra na minha cabeça. Eu fico triste pelo Snyder, por todo mundo da produção, por terem praticamente quase matado a franquia, ou tentado matar a franquia lançando esse corte de 13 anos. Eu imagino que a Netflix deve ter pensado, cara, vamos fazer um filme e vamos tentar repetir o hype do Snyder Cut. Claro que eu não acho que esse é o único motivo pro corte de 13 anos ter saído, mas eu acho que foi um dos motivos. A gente quer ter um efeito Snyder Cut igual, porque foi imenso o Snyder Cut da Liga da Justiça, então a gente quer ter um Snyder Cut, só que a gente já vai falar pro público que, de antemão, antes do filme sair, que vai ter um Snyder Cut. Vamos ver como é que vai ser. Só que na minha visão não foi uma ideia boa, sabe? Não foi uma ideia correta, na minha opinião. Então, não adianta, eu não vou ficar do lado da Netflix dessa. Eu sei que o Zack Snyder só ia conseguir fazer o Rebel Moon se ele aceitasse esse acordo. É isso que as pessoas não entendem. Ele só ia conseguir fazer esse filme se ele aceitasse esse acordo que a Netflix impôs, um corte de 13 anos. Porque a verdade é que ele queria que o Rebel Moon fosse uma série, inicialmente. Ele queria que fosse uma série. Só que a Netflix sugeriu fazer filmes, separar os filmes, e aí depois as duas versões que ela solicitou. Então, pra mim, esse filme só mostra que, cara, talvez eles tenham ferrado a IP ou feito com que o público e talvez a crítica tenham olhado com maus olhos. Claro que a crítica olha com maus olhos tudo que o Snyder faz, mas ela já olhou com maus olhos um pré-julgamento, e quando olhou o corte diretor, eles não tiveram aquele impacto que tiveram com Liga da Justiça, por exemplo, porque Liga da Justiça saiu 4 anos depois da Liga da Justiça do Joss Whedon. Então, nesse caso não, nesse caso foram meses de diferença do Snyder Cut. Então, por exemplo, saiu o filme às 4 da manhã aqui no Brasil. Cara, 4:03 da manhã já tinha review no Rotten Tomatoes do filme. E aí vocês vão dizer, dessa nova versão, né? Aí vocês vão dizer pra mim, não, beleza, mas o crítico assiste antes. Os cortes de diretor não foram mostrados pra ninguém da imprensa antes. Então isso já mostra a má vontade que eles têm com o Zack Snyder. E isso é a prova viva, sabe? Então, não curti esse movimento da Netflix. Assim, ó, tá quase certo que a gente vai ter Rebel Moon 3. Isso é praticamente 100%, 95% confirmado. A gente sabe que o Patrick Tampolos, o cara que desenvolveu o Batmóvel, os trajes, etc., tudo em BV, todo o design de produção em BVS foi ele. Ele vai vir pra parte 3. O Zack Snyder ele já falou que o Zack Snyder chamou ele, porque vai ter muitos outros mundos que eles vão ter que conhecer. Então eu espero também que o Snyder traga talvez o Chris Terrio e o Larry Fong. Chris Terrio é o escritor do filme Argo e também ajudou a escrever Batman vs Superman e Liga da Justiça de Zack Snyder. Eu acho que ele é um cara muito competente como roteirista e eu gostaria de ver ele nesse Rebel Moon 3 para auxiliar o Zack Snyder na parte de roteiro. Não sei se eu curto tanto os roteiristas que estão agora com o Zack Snyder. Fazem um trabalho competente, mas eu acho que o Chris Terrio seria um filme assim, ó, de ponta com ele. Porque ele bota muitas camadas nos diálogos, e são diálogos muito desenvolvidos, ele bota bastante diálogo no filme, e talvez isso eu senti um pouco de falta, mais diálogo, eu queria mais diálogo, mais diálogos profundos, digamos assim, sabe? Mais ricos, assim, isso que eu senti falta um pouco no filme, e eu acho que essa é uma das minhas únicas críticas ao filme, além da minha crítica a Netflix ter lançado os cortes de 13 anos. Então a minha nota pro filme, eu não sou de dar nota, acho ridículo quem dá nota, e olha eu dando nota agora. Não, eu acho ridículo quem dá nota. Tá, e o que você vai fazer no seu vídeo? Dá nota? Mas beleza. Então, a minha nota pro filme de 5, tá? De 5. 4.9. Toma essa, 4.9. Ah, mas por que não é 5? Mano, porque tem filmes do Snyder que são nota 6, 7 e 8 de 5. Então, a minha nota é 4.9 justamente por causa dessa parte. Pra mim, senti falta de diálogos mais ricos. Eu gostei muito. Os acréscimos de diálogos são incríveis. Mas eu digo que eu sinto uma falta mais nível BVS. Eu sei que BVS não dá nem pra comparar, porque os diálogos são hiper cheios de camadas. Tipo, é a sexta camada pra cima de diálogo, sabe? O diálogo, ele fala uma coisa, mas quer dizer 6 coisas diferentes, sabe? Isso que é muito massa. Então, eu sinto uma falta disso aí, senti um pouquinho de falta disso aí. Então, por isso, 4.9. Mas o filme é excelente. Se você não assistiu Rebel Moon, assiste direto essa versão do diretor. Faz isso. Mas, galera, o que vocês acharam do filme? Assistiram? Deixa aí nos comentários quais suas opiniões, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo, não custa nada, vocês me ajudam demais, estão sempre me ajudando e esse vídeo é feito pra vocês, tá bom?
a gente vai ter vídeo de reação, algumas cenas do filme também. E amanhã vai ter vídeo. Hoje, terça-feira, tá tendo esse vídeo. Amanhã já tá o vídeo gravado. Já fiz o upload do vídeo de amanhã também. E quinta-feira a gente vai ter review da parte 2. E sexta-feira a gente provavelmente vai ter um vídeo sobre o universo da DC do Snyder. Então fiquem ligados aí no canal. Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.